Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A morte é o fim de tudo? Muitas pessoas têm medo da morte. Sim, porque a morte é o oposto à vida. E a verdade é que todos morreram ou vamos morrer. E por isso, qual é a nossa única esperança? A única esperança que nós temos, queridos irmãos, é que haja uma ressurreição de volta à vida. Temos alguma garantia disso? Queridos irmãos, na nossa Bíblia temos um assunto básico da Bíblia do início ao fim. Um dos temas, digamos assim, posto desta maneira, principais da Bíblia, é a formação do reino de Deus por Deus. Ou, noutras palavras, é a formação ou a criação da família de Deus. Ou, noutras palavras, é trazer muitos filhos à glória. E isto é através de um processo de desenvolvimento do nosso caráter, para virmos a ter um caráter como o caráter de Deus. E por isso Deus está a desenvolver, isto é o plano dele, está a desenvolver uma família de seres espirituais. Da mesma forma dele, do mesmo género dele, como sendo nós irmãos de Cristo. Pois Cristo, então, é o nosso irmão mais velho, digamos assim, e o Pai é a cabeça da família. E nós seremos simplesmente outros filhos, outros irmãos de Cristo, irmãos de uns dos outros. E por isso este plano, queridos irmãos, é importante que entendamos um ponto básico que requer dois seres independentes, coeternos, isto é o Pai e o Filho, ou digamos assim, o Todo-Poderoso e o Verbo, chamemos assim desta maneira, o Deus Pai, Todo-Poderoso e o Verbo, e que estão a trabalhar em conjunto, de mão em mão, com um único propósito. O propósito é de completar este plano com o máximo sucesso possível. E por isso, porque nós temos livre-arbítrio para aprendermos e desenvolvermos o caráter de Deus, precisamos desta oportunidade de desenvolver, de aprender, de fazer escolhas corretas. E como nós temos livre-arbítrio, nós, mais cedo ou mais tarde, faremos coisas erradas e pecamos. E o salário do pecado, como sabemos, é a morte. O salário do pecado é a morte. E uma vez que estamos mortos, o plano de Deus para nós terminaria, porque morremos, porque pecamos. E por isso este plano requer que um deles, isto é, o Verbo que veio a ser carne, Jesus Cristo, que é coeterno, que é aquele por quem tudo foi criado, ou, noutras palavras, ele é o Criador debaixo da autoridade do Pai. Então, necessitou que ele viesse para a Terra pagar por todas as nossas vidas. E assim, como lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, Jesus Cristo era a forma de Deus, não era usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou de livre vontade para ser um homem físico, por isso deixou a forma de Deus para ser da forma humana, e morreu. E por isso, estando morto, não podia ressuscitar-se a ele próprio, porque estava morto.
tinha que estar morto para pagar pelos nossos pecados. E por isso necessitou que o Pai, porque ele nunca pecou, o ressuscitasse e por isso o glorificou e está ao lado do Pai, ao lado direito do Pai. E por isso ambos estão a trabalhar de mão em mão, em conjunto, para completar com sucesso este plano de salvação, este plano de ter uma família de Deus. Por isso, uma das partes críticas deste plano de salvação é a ressurreição de Jesus Cristo. Ou, noutras palavras, é a ressurreição, e a ressurreição de Jesus Cristo é crítica. Porque ele, pela sua morte e dando o seu sangue, pagou pelos nossos pecados, e a ressurreição dele abre o caminho para nós podermos seguir os mesmos passos, para ele ser o nosso sumo sacerdote, para ele nos ajudar e ter a compaixão, ajudar e, através do poder do Espírito Santo, recebermos o dom gratuito que procede do Pai, que nos ajuda, que nos gera como filhos de Deus, que nos ajuda, que nos guia, que nos dá esta força para vencer as fraquezas da nossa carne. Por isso, a ressurreição é vitalíssima, é crítica neste plano de salvação. Vejam aqui, então, em João, capítulo 3, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 3. Em João 3, versículo 3, lemos: A isto respondeu Jesus: Em verdade, verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós temos que ser ressuscitados, depois de morrermos, ressuscitarmos, nascer de novo, para podermos estar no reino de Deus, para ver o reino de Deus. E como lemos, por exemplo, em Coríntios 15, o sangue e a carne não podem herdar o reino de Deus. Por isso temos que ser ressuscitados como seres espirituais. Para nascer de novo, para sermos seres espirituais e para entrarmos no reino de Deus. Ora, por isso, sim, temos que morrer porque todos pecamos. Mas tem que haver uma ressurreição de nós. Porquê? Porque Jesus Cristo pagou com a sua vida por nós. E por isso nos resgata, nos compra de volta da morte para podermos viver de novo. Vejamos aqui em Hebreus, capítulo 2, quando está a falar acerca das doutrinas básicas que Deus nos dá. Hebreus, capítulo 6, versículo 2, está a falar aqui das doutrinas básicas. E diz assim, começando no versículo 1, estando dizendo que, sim, não é só ficarmos nas doutrinas básicas, temos que continuar para a frente, para a perfeição, para sermos pessoas perfeitas, para pormos este caminho em prática no caminho da santificação. Sim, mas está aqui a falar das doutrinas básicas que são o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, plural, batismos, a imposição das mãos para recebermos o Espírito Santo de Deus, e depois a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Vemos aqui que há uma ressurreição dos mortos. Dos mortos. Ora, isto significa que é dos bons e dos maus. Porque, seguindo a ressurreição dos mortos, há o juízo. Por isso tem que ressuscitar bons e maus para passarem por este período do juízo. E por isso, queridos irmãos, este sermão, digamos assim, é um estudo acerca da ressurreição dos mortos e do juízo, para compreendermos um bocadinho melhor o plano de Deus. Ora, queridos irmãos, você, por exemplo, quer construir qualquer coisa, vai construir. Você quer fazer umas alterações, por exemplo, na sua casa, por exemplo, no seu quarto.
E geralmente o que é que você faz? Vai planear isso primeiro, vai fazer um desenho, vai desenhar, vai projetar o que é que você quer fazer, vai então ter um orçamento desses planos. E por isso, qualquer arquiteto, qualquer construtor tem um plano antes de construir o edifício e vai contar o custo, vai ver quanto é que isto vai custar. Exatamente com o caso de Deus. Deus tem um plano. O pai e o filho decidiram trazer muitos filhos à glória. E por isso decidiram este plano. E este plano necessitou de certas atividades. Uma delas é que o plano, do início do plano, antes da criação do mundo, porque o mundo foi criado para este propósito, trazer muitos filhos à glória, antes da criação do mundo, este plano, este desenho planeado, necessitou que Jesus Cristo fosse sacrificado, isto é, como um cordeiro sem mácula. Era parte do plano. Era parte do plano. Por isso, este objetivo, esta meta, este resultado final do plano está determinado. Porque é o propósito deste plano, este é o propósito desta ação, de criar o mundo, isto tudo, este ponto do A até o Z, até o ponto final, do alfa e do ômega, é este plano todo, é para completar esta missão de trazer muitos filhos à glória. Este é o plano. E por isso, esta meta está pré-determinada. Ou, noutras palavras, está predestinado o resultado final. E parte desse plano, um dos passos críticos nesse plano, é a ressurreição. Aliás, a ressurreição de Jesus Cristo foi bem profetizada. Vejam, por exemplo, em Salmos, capítulo 16. Salmos, capítulo 16. Salmos, capítulo 16. Vamos ler simplesmente no versículo 10. Só para mostrar o ponto aqui. Salmos 16, versículo 10. Diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte. E aqui está a falar de David, que não deixarás a minha alma na morte. Quer dizer que David ia ressuscitar, mas também está a falar em um plano duplo, porque muitas profecias têm duas, digamos assim, coisas duplas, significado duplo, porque está a falar também de Jesus Cristo. E que diz assim: não permitirás que o teu santo, que é Jesus Cristo, veja corrupção. Quer dizer que ele, Jesus Cristo, ia morrer, ia ressuscitar, mas antes que o corpo se corroísse. Quer dizer, ia estar na sepultura só por 3 dias e 3 noites, e não mais longo, para o corpo não ver a corrupção. Vemos aqui, por isso, Jesus Cristo foi profetizado que ressuscitaria. Ora, a ressurreição é um ensinamento que não era entendido pelos pagãos dessa era, porque basicamente os pagãos acreditavam e acreditam hoje em dia na alma imortal. Ora, queridos irmãos, se a alma é imortal, então, digamos assim, na realidade não morremos, porque continuamos a viver. Ou acreditam na reencarnação em outras formas, sem qualquer prova disso. Mas nós temos uma prova com a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é bem comprovada historicamente. E mesmo por aqueles que o viram, depois de ter sido ressuscitado, e que, quando viram isso, deram a sua própria vida e sacrificaram a sua própria vida por causa disso. Então vejam comigo, se faz favor, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, começando no versículo 17,
e 18. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Queridos irmãos, se não há uma ressurreição de Cristo, a nossa fé é absolutamente em vão. Por isso é que eu estou a dizer, a ressurreição de Jesus Cristo é uma das partes críticas deste plano. Diz assim, e assim ainda permaneceis nos nossos pecados. Porquê? Porque Jesus Cristo morreu e o fato de vir de volta à vida quer dizer que, de facto, ele pagou pelos nossos pecados e ele ressuscitou, ou o Pai o ressuscitou. E assim, e ainda mais, versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Quer dizer, se Cristo não ressuscitou, como é que nós podemos ressuscitar? Porque ele pagou pelo todo o pecado. E como ele não pecou, o Pai o ressuscitou e aceitou esse sacrifício em nome de nós para perdoar os nossos pecados. Isto é, Jesus Cristo, através deste ato de vir à Terra, morrer por nós, dar o seu sangue por nós, e o ato de ele estar ressuscitado, ou ter sido ressuscitado pelo Pai, isto nos dá a possibilidade, como diz aqui, para não perecermos, como diz ao fim do versículo 18. Porquê? Porque se perecemos, isto é, se morremos para sempre, estamos condenados à morte eterna. Isto é, nunca ressuscitaremos. Mas porque Jesus Cristo ressuscitou, ele abriu o caminho para nós. Ora, é importante entendermos que Jesus Cristo não era um ser humano comum. Não era um ser humano como outro ser humano. Se fosse um ser humano comum, ele teria pecado. E se ele tivesse pecado, não havia nenhum pagamento por nós. Mas além disso, é que a vida dele, porque ele é aquele que nos criou, a vida dele é infinitamente mais valorosa, tem de maior valor que as nossas vidas individuais. Porque a vida dele é a vida que nos criou. E por isso a vida dele, ele pode nos recriar de novo se quisesse. Por isso a vida dele tem muito mais valor que nós. E por isso a vida dele paga por todas as nossas vidas. Não é só vida por vida, mas a vida dele paga por todas as vidas. Todas as vidas. E por outro ponto é que ele teve mesmo que morrer. Porque se fosse esta ideia, por exemplo, da Trindade, em que morreu, mas não morreu realmente, não tinha pago pelo pecado. Teve que morrer mesmo para termos um Salvador. E por isso, como expliquei inicialmente, é preciso dois seres, um que independente do outro, e um foi o que criou tudo, por isso a vida dele tem o valor maior que todos nós. Esse se esvaziou, que era da forma igual a Deus, como lemos ou mencionei em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ele se esvaziou, veio a ser um ser humano e morreu por nós. O Pai então foi e o ressuscitou para podermos ter a vida eterna. E por isso necessitou dois seres diferentes. E estão a trabalhar de mão em mão como nossos salvadores. Aquele que morreu por nós é o nosso Salvador, mas o Pai também está nesta obra de salvação, porque é o plano dele, é ele que deu as instruções, que projetou o plano, e por isso vemos que estão os dois a trabalhar de mão dada. Ora, Jesus Cristo profetizou que ia ressuscitar no terceiro dia. Isto é, depois de estar na sepultura por 3 dias e 3 noites. Ora, 3 dias e 3 noites, queridos irmãos, é basicamente 72 horas na sepultura. Mas o mundo, para desacreditar isso, está a dizer, não, só esteve na sepultura 2 noites e 1 dia. Ora, deixe-me demonstrar isto. Vou usar aqui uns brinquedos dos meus netinhos. Eu vou demonstrar aqui
uns brinquedos deles. Ok? E, por exemplo, vemos aqui que Cristo morreu. As pessoas dizem que morreu na sexta-feira. Então, esteve na sepultura de sexta à noite para sábado. E depois, esteve na sepultura de sábado à noite, mas domingo de manhã, quando foram lá, ele já não estava na sepultura. Quer dizer que ele esteve na sepultura 2 noites e 1 dia. Se o que as pessoas dizem está correto. Se o que as pessoas dizem que morreu na sexta e que no domingo, quando foram lá, já tinha ressuscitado, então praticamente ele só esteve lá 2 noites e 1 dia. E isso não encaixa com 3 dias e 3 noites. Quer isso dizer que então ele quebrou o sinal que ele prometeu, que era, ou ia ser, o Messias? Onde é que ele deu esse sinal? Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. E vamos começar no versículo 38. Mateus, capítulo 12, versículo 38. Mateus 12, versículo 38. E diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Queridos irmãos, Jesus Cristo tinha dado muitos sinais, muitos milagres, vimos que ele deu, mas eles queremos mais outro sinal. E nesta situação que eles perguntaram, queremos um sinal, o que é que Jesus Cristo disse? Disse, ele porém respondeu, uma geração má e adúltera. Adúltera quer dizer espiritualmente, porque estão a seguir deuses pagãos. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado de que Jesus Cristo é o Messias, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ora, vimos que de sexta-feira a domingo de manhã não é 3 dias e 3 noites, é 2 noites e 1 dia. Ora, para ser 3 dias e 3 noites, temos que ver de outra maneira, assim. Representando 3 noites e 3 dias. Então, vemos aqui. Okay? Jesus Cristo, e vamos provar, Jesus Cristo morreu numa quarta-feira. Por ser 3 dias e 3 noites, para no domingo já estar ressuscitado, morreu na quarta-feira. Antes, ou quase perante o pôr do sol, ou praticamente ao pôr do sol, foi sepultado. Esteve na sepultura, quarta-feira à noite e a quinta. Esteve na sepultura, quinta-feira à noite e na sexta. Esteve na sepultura, sexta-feira à noite e no sábado. Ao pôr do sol, ou pouco antes do pôr do sol, ressuscitou. Por isso, no domingo, quando foram lá de manhã, ele já não estava lá. Assim vemos 1, 2, 3 noites e 1, 2, 3 dias. Quarta-feira à noite, quinta-feira à noite e sexta-feira à noite e sábado. 3 dias e 3 noites. Esta é a prova de que ele é o Messias. Foi o que ele disse aqui, como lemos aos escribas e aos fariseus. Então, como é isto? Vejamos primeiro Levítico 23. Levítico 23, versículo 5. Levítico 23, versículo 5. Diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Por isso, no dia 14 é o dia da Páscoa. Ele morreu no dia 14. Morreu no dia da Páscoa. Sim, sabemos que foi isso. E depois diz,
no versículo 6 e 7. E ao 15 do mês, que é o dia seguinte, que é este dia seguinte aqui, a noite e dia, porque da maneira que Deus conta dias, começa do pôr do sol a pôr do sol, de noite e dia. Diz assim, é o dia 15 deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor, uma festa que é por 7 dias, mas no primeiro dia desta festa, que é o dia 15, diz assim, terás, versículo 7, santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Neste primeiro dia, que ele morreu no dia 14, então o dia seguinte é o dia 15. Neste primeiro dia, santa convocação, não fazes obra. É como que seja um sábado anual. Porque não trabalhas. Okay? Por isso, vemos aqui, de acordo com a lei, Levítico 23, o dia 15 era o primeiro dia dos pães asmos, um sábado anual, que era quinta-feira. E de acordo com o calendário, podemos ver o calendário no ano 31 da Era Corrente, de facto, a Páscoa foi numa quarta-feira. E ele então ressuscitou ao fim de 3 dias, 1 e 3 noites, 1, 2, 3, quer dizer, de quarta à noite, de quinta à noite, de quinta à noite a sexta à noite, ao início, ao sábado à noite. E por isso teve, ao fim do sábado, antes do pôr do sol, ressuscitou. Vemos exatamente esses 3 dias e 3 noites, essas 72 horas, que ele prometeu que seria o sinal dele. Ora, vejamos mais algumas escrituras aqui interessantes, que, por exemplo, em Lucas capítulo 24, versículo 1 a 3, Lucas capítulo 24, versículo 1 a 3. Lucas 24, versículo 1 a 3. Mas no primeiro dia da semana, nós chamamos domingo, na alta madrugada, isto foi antes do nascer do sol, já era alta madrugada, era muito cedinho, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Já tinha ressuscitado. Como disse, ele ressuscitou ao fim do sábado. Ao sábado à noite, quando foram lá, domingo de manhã, já não estava lá. Está claro, porque já tinha ressuscitado sábado à noite. Jesus Cristo não ressuscitou no domingo. Nenhum lugar está aqui a dizer que ressuscitou no domingo. Quando chegaram lá no domingo, no primeiro dia de semana, já não estava lá. Já tinha ressuscitado. Tinha ressuscitado, sim, ressuscitou no sábado à noite. Mas diz aqui, outro ponto. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Ora, então prepararam aromas, não é? Prepararam aromas. Quando é que prepararam esses aromas? Olha, basta ler no versículo 56 do capítulo anterior, quer dizer, o versículo antes, Lucas 23, versículo 56, diz assim: então, estas senhoras se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Ora, como eu disse, isto era quarta-feira à noite para quinta, quinta-feira à noite para sexta, sexta-feira à noite para sábado. Isto era o sábado, por isso sexta à noite para sábado já é o começo do sábado, não é? Quando é que prepararam as especiarias? Prepararam aqui, antes do sábado semanal. E foram lá quando? Não podiam ir no sábado, foram lá no domingo de manhã. Mas prepararam as especiarias na sexta-feira à tarde. Antes do sábado. É o que diz aqui. E prepararam os aromas e os bálsamos, estas especiarias, e ao sábado descansaram. Muito bem. Muito bem. Então, se prepararam isto, quando é que compraram estas especiarias? Quando é que as compraram?
Vejamos então aqui em em Marcos 16, versículo 1. Marcos 16, versículo 1. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Ora, qual sábado? Porque se prepararam isto antes do sábado, ora, tinham que ter comprado antes de se preparar. Mas como eu expliquei, este dia 15 foi um sábado anual. Por isso não os puderam comprar. Este foi uma quinta-feira. Como eu disse, Cristo morreu na quarta. Na quinta-feira foi um sábado anual. Não puderam comprar. Passado o sábado, quando? No dia seguinte de manhã, foi sexta-feira de manhã, compraram as especiarias. E na sexta-feira à tarde, digamos assim, prepararam. E depois descansaram o sábado e no domingo de manhã foram lá embalsamá-lo. É tudo muito claro. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. O ponto aqui, queridos irmãos, é que o mundo, debaixo do engano de Satanás, está a confundir todas as pessoas para não acreditarem que Cristo, de facto, cumpriu a sua promessa de que estaria na sepultura por 72 horas, tal como ele prometeu, que seria um dos sinais que ele era o Messias. Agora posso tirar estes bonequinhos dos meus netos aqui, porque já os usei para explicar este ponto claramente. E por isso estamos a ver aqui que, continuando, que a ressurreição de Jesus Cristo é necessária e que ele ressuscitou tal como prometido depois de estar 3 dias e 3 noites na sepultura. A ressurreição dele, de acordo com a promessa que ele prometeu que faria, é necessária para nós, seres humanos, podermos ressuscitar. Isto é, para resgatar nós, seres humanos, da morte. E, queridos irmãos, para resgatar todos, bons e maus. Ele pagou, a vida dele pagou por todos, bons e maus. Veja aqui em Atos, capítulo 24, versículo 15. Vemos aqui Paulo apresentando a sua defesa ao Félix, no versículo 15, e diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Vai haver uma ressurreição de bons e maus. Paulo está aqui a explicar a Félix que vai haver a ressurreição de bons e maus. E vemos no versículo 25 que, dissertando ele acerca da justiça, que vai haver justiça, esta ressurreição vai haver justiça, temos que ter domínio próprio, e que vai haver um juízo. Precisamos ter cuidado, principalmente tu, Félix, como rei, como pessoas de poder, tem que ter cuidado, porque vai haver um juízo vindouro. E por isso ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Ficou com medo, não quis ouvir que havia um juízo de todos. De todos. Vejam também em João capítulo 5, versículo 28. João capítulo 5, versículo 28. João 5, versículo 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos,
não é só os bons, mas os bons e maus, todos os que se acham nos túmulos, isto é, todos que estão mortos, ouvirão a sua voz e sairão, e que vão ser ressuscitados. Os que estiverem bem, feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Sim, a tradução juízo é uma tradução mais correta do que condenação. Sim, vai haver condenação se não se arrependerem, mas é uma ressurreição do juízo, como vamos ver, do julgamento. A ressurreição do julgamento. Por isso vemos que há dois tipos de ressurreições. Uma para a vida eterna e outra, noutra altura, para o juízo. E como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, começamos a ler no versículo 21, diz assim: visto que a morte veio por um homem, isto é, por Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Tal que por causa de um homem todos morrem, porque todos pecamos, por um homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, todos vamos voltar a ter vida, porque a vida dele resgata todos nós da morte. Todos nós. Todos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos seremos vivificados, isto é, ressuscitaremos em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Sim, esta é uma sequência, vai haver uma ordem. Cristo primeiro, as primícias foi Cristo primeiro, depois os que são de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e então depois virá o fim, virá os do fim, e agora não está aqui a falar acerca destes detalhes todos, mas está a dizer, depois virá o fim, e quando finalmente ele vai destruir todo o poder e toda a potestade. Mas está a dizer que vai haver uma ordem. Primeiro Cristo, depois os de Cristo, e depois virá o resto. Outro ponto, continuando aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, vejamos então versículo 50 a 54. Diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Isto já eu me ensinei há pouco. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Você e eu não nascemos de novo, ainda não, porque ainda temos carne e sangue. Para herdarmos o reino de Deus, não seremos de carne e sangue. Eis que vos digo um mistério, diz aqui no versículo 51. Nem todos dormiremos. Sim, nem todos vamos morrer, porque alguns de nós vamos estar a viver quando Jesus Cristo vier. E então esses vão ser transformados. E diz assim, mas transformados seremos todos. 52. No momento, no abrir e fechar olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis primeiro. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis primeiro. E depois nós seremos transformados. Continuando a ler, 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, isto é, sermos transformados de físico para espiritual, e que o corpo mortal, isto é, o corpo físico, de carne e sangue, se revista da imortalidade, um corpo eterno. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Porquê? Porque nós que morremos, agora somos transformados para a vida eterna, tchau morte. É o que está a dizer, tragada foi a morte pela vitória. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, também descreve um bocadinho, em maior detalhe, este ponto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, e como lemos em 1 Coríntios 15, será a última trombeta destas 7 trombetas que são simbolizadas durante o dia do Senhor,
que é parte do 7º selo do livro do Apocalipse. Quando é ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como eu disse, os mortos vão ressuscitar primeiro. Nós, os que estamos vivos, vamos ser transformados depois, segundo, logo após isso. Digamos assim. E depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, isto é, transformados, juntamente com eles, e vamos para as nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e depois daí para diante, para o futuro, vamos estar sempre com Ele, é o que diz. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Sim, sabemos que vamos reinar na terra, vamos governar na terra. Isso é outro assunto que não estou agora a abordar em grande detalhe neste momento. Mas o ponto que estou a detalhar aqui é que vai haver esta primeira ressurreição de seres humanos. Depois está claro da ressurreição de Cristo, que foi quase há 2000 anos atrás. Vai haver esta primeira ressurreição e depois haverá outra ressurreição depois do milénio. Vejam comigo aqui, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição, a vinda de Cristo. Como lemos em Tessalonicenses 4 e em Coríntios 15. Esse tem parte na primeira ressurreição. Esses são os de Cristo. E são bem-aventurados porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Quer dizer que estes, os santos, são ressuscitados diretamente à vida eterna. À vida eterna. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Isto é no milénio. Sim, reinarão com ele eternamente, mas estamos a falar aqui de várias fases do plano de Deus e por isso há esta parte aqui que é o milénio. Depois lemos aqui no versículo 4 que diz: vi estes tronos que foram dar autoridade a julgar e ao fim do versículo 4 vimos que eles viveram e reinaram com Cristo durante esses mil anos. Ora, no versículo 5 depois diz: o resto dos mortos, os outros. Quer dizer, este primeiro, que são os de Cristo, ressuscitam à vinda de Cristo, ao início do milénio, e os outros mortos só vão ressuscitar ao fim do milénio. Porque diz aqui, os restantes mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os outros mortos, a outra ressurreição que vai acontecer, será depois do milénio. Ora, o que temos aqui, irmãos, é agora um período, quando é a vinda de Cristo, e os cristãos em Cristo, os verdadeiros cristãos em Cristo, vão ser ressuscitados e vão reinar com Cristo na terra por 1000 anos, no milénio. Por exemplo, há muitas escrituras no Antigo Testamento que provam isso, mas deixe simplesmente olhar a uma. A Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Vou começar a ler do versículo 1. Do tronco de Jessé será um rebento. Isto é, da família de Jessé, quer dizer, de onde veio David, dessa família. Sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, está claro, está a falar aqui de Jesus Cristo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Por Jesus Cristo nasceu da família de David. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Por isso está a dizer aqui que vai haver a vinda de Cristo. Cristo vai reinar com justiça. Isto é, durante o milénio. E nós vamos reinar com Cristo, debaixo dele. Diz assim, versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará
junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Queridos irmãos, isto vai ser uma atitude genérica no mundo. Isto não aconteceu, irmãos. Isto é futuro, isto é o milénio. A vaca e o urso pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Queridos irmãos, isto não está a acontecer hoje. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco e não se vai magoar. Esta criancinha vai pôr a mão onde está lá uma serpente e não vai sofrer. Versículo 9, não se fará não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, isto é, em todo o meu reino de Deus, que vai governar na terra. Monte simboliza governo de Deus, o governo de Deus a governar na terra durante o milénio. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações. Isto é os gentios. As nações está a referir aos gentios. Não é só aos israelitas. É os gentios. As nações e os gentios. À raiz de Jesse. Isto é Jesus Cristo, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Queridos irmãos, há muitas outras profecias acerca deste milénio. Podem ler Jeremias 31, por exemplo. Podem ler Ezequiel 36. E, queridos irmãos, este milénio é representado nada mais, nada menos pelo significado do período da festa dos tabernáculos. E Deus nos deu 7 períodos de festas que são sombras de coisas por vir, que são sombras que são aniversários de pontos importantes no plano de salvação de Deus. E está claro, se não estamos a observar estes dias, não estamos a entender o plano de salvação de Deus. E por isso a festa de tabernáculos é, digamos assim, simbólica do milénio. Mas depois há outra ressurreição ao fim do milénio. Há outra ressurreição ao fim do milénio. Vejam aqui em João 5, 28 e 29, que já lemos há pouco, mas ler de novo, não há problema em ler de novo. João 5, versículo 28 e 29, porque diz assim, particularmente no 29, diz que todos que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, essa é a primeira ressurreição, ao início do milénio, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que é a segunda ressurreição ao fim do milénio. Aí vemos, por isso, vai haver uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para o juízo. E os que tiverem praticado mal, queridos irmãos, todos nós praticamos mal. Só nós praticamos bem quando somos perdoados por Cristo e somos verdadeiros cristãos e tudo o que fizemos está completamente perdoado. Então, fazemos bem. Não é por nós, é pela graça de Deus e pela bondade de Jesus Cristo. Ora, continuando então, vemos aqui que vai haver outra ressurreição. Quando? Ao fim do milénio. Ora, ao fim da festa de tabernáculos, há um outro dia santo que se chama o 8º dia, ou que se chama também o último grande dia, que é outro dia de festa que é parte dos dias santos de Deus, o 8º dia. Este 8º dia tem um significado muito importante, muito encorajador. Ora, esta outra ressurreição, que é representada pelo 8º dia simbolicamente, é uma ressurreição, tem um significado que o mundo não entende nada. Não entende, completamente não entende. Porque o mundo não vê isto. Porque tem um maravilhoso, esperançoso significado que é tão encorajador, tão belo, que é uma grande esperança para toda a humanidade. E Deus revelou este significado à Igreja de Deus, ao corpo espiritual de Cristo. Vejamos aqui uma parábola que, olhando debaixo deste entendimento, vamos ver um significado ainda mais profundo desta parábola, que está em Mateus capítulo 13.
Mateus capítulo 13. Esta é a parábola do joio. Sim, vamos ver. Mateus capítulo 13, a parábola do joio. E aqui vemos do versículo 24 e 25, disse outra parábola, lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Queridos irmãos, hoje em dia o mundo tem isto tudo misturado. Está tudo misturado. Ora, vejamos aqui uma explicação que Jesus Cristo está a explicar desta parábola do joio. Esta explicação começa no versículo 36, mas vou simplesmente ler alguns versículos aqui, começando no versículo 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Queridos irmãos, é o mundo. Não é só a Igreja de Deus. É o mundo todo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa, quando é que é a ceifa? A ceifa é a consumação do século. Ou quando é a consumação do século? E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Queridos irmãos, na consumação do século, vão ser julgados ao fogo. Continuando a ler no versículo 42. Os lançarão, 41. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que causaram escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos, isto é o lago do fogo. É o lago de fogo. Quer dizer, estamos a ver aqui um período do fim, um período que é todo o mundo, e que vão ser atirados para o lago do fogo. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E por isso está aqui a falar de um significado adicional que muitas vezes não pensamos e o mundo não pensa, mas é que este mundo todo vai ser ressuscitado nesta ressurreição depois do milénio, na ressurreição do juízo, não é? Milhões e milhões de pessoas que nunca tiveram uma chance porque estavam cegos. Na semana passada dei um sermão acerca desta cegueira. O título deste sermão é Quem está vencendo esta guerra de evangelização? E o subtítulo era É este o único dia de salvação? Recomendo que ouçam esse sermão cuidadosamente para entenderem como o mundo está cego. Ora, o ponto que eu mencionei, deixe-me dar uma revisão muito breve, é que o mundo foi endurecido, vejam, por exemplo, em Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Porque neste mesmo capítulo, perguntaram, os discípulos aqui perguntaram a Jesus Cristo, porque lhes falas por parábolas? Isso é no versículo 10 de Mateus 13. E no versículo 11 diz, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer o ministério do reino dos céus, isto é do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Deliberadamente, Deus não está a abrir a mente das pessoas para entenderem nesta altura. Vão entender mais tarde, mas não nesta altura. Versículo 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Isto é Isaías 28, não estou agora a ir a essa Isaías 28, versículo 10 a 13, mas diz assim,
isso é dado a eles. O coração deste povo está endurecido, como lê no versículo 15. Porque diz assim, para não serem curados, para caírem. E é nesse sermão expliquei, este sermão que mencionei, expliquei este ponto. Mas Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Porque ao fim disto, um dia Deus vai retirar este endurecimento, vai retirar esta cegueira e vão ver. E vão ver nesta ressurreição, nesta segunda ressurreição, depois do milénio. E por isso vemos aqui em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, vejam no versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Pois eu também sou israelita, disse Paulo, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E depois vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, existe um remanescente, segundo a eleição de graça. Ou há um pequeno grupo pequeno que Deus está a abrir os olhos hoje, que Ele decidiu. Mas os outros vão saber, vão conhecer, vão entender mais tarde. Deus decide quem é que chama agora e quem é que chama mais tarde. É a decisão dele. Isto é um ponto importante que precisamos de entender. Por isso é que dei o título a este sermão que mencionei há pouco, que dei na semana passada. O título foi Quem está vencendo esta guerra, esta luta da evangelização. Porque parece que Satanás é que está a ganhar, mas não é. É tudo parte do plano, porque Deus, no seu plano, decidiu que só umas pessoas vão aprender agora para ser treinadas para reinar com Cristo. As outras vão aprender mais tarde, na segunda ressurreição, depois do milénio. Continuando então a ler no versículo 7 e 8, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os demais foram endurecidos. E como está escrito, Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Até agora ainda estão cegos. Veja, por exemplo, no versículo 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Isto é, para que não vocês não pensem, olha, eu sou melhor que os outros, que estão a entender agora. Não, somos todos iguais. Simplesmente que Deus decidiu alguns escolher agora, abrir os olhos, abrir os ouvidos para eles verem agora, e outros decidiu fazer isso mais tarde. E depois continuando, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Isto é, quando Jesus Cristo vier, vai ser o fim desse tempo dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo. Meus irmãos, isto é ponto importante, entendermos isto. Todos serão salvos, exceto, está claro, aqueles que vão rejeitar o ensino de Deus. Completamente. Ora, isso está bem explicado em profecias como Ezequiel 37, que é o vale destes ossos ressequidos. Estes ossos ressequidos, diz assim o profeta, estes ossos vão viver de novo, olha, tu sabes. E depois está a explicar que estes ossos se juntam e que recebem carne e que vão viver de novo como carne e sangue e vão ter uma chance que nunca tiveram antes. Não é uma segunda chance, é a primeira chance que nunca tiveram. Vejam, por exemplo, aqui em Ezequiel 16. Vejam, aqui em Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 53 a 55. Ezequiel 16, 53 e 55. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e das suas filhas, e a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas.
restaurarei essas nações. A Sodoma que pecou, vou restaurar. Vou restaurar a Samária que pecou, vou restaurar. Para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo o que fizeste servindo-os de consolação. Quando as tuas irmãs Sodoma e as suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, isto é, quando forem ressuscitados e voltarem ao estado físico, que era o primeiro estado, vão voltar de novo ao primeiro estado, que é um estado físico. E Samaria e as suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também físico. Também tu e as tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Isto é o estado físico. Queridos irmãos, vão ressuscitar a volta a uma vida física. E como lemos em Ezequiel, ou como podem ler e estudar em Ezequiel 37, vai haver uma oportunidade para estas pessoas se arrependerem. Foi o que Jesus Cristo disse em Mateus 11, versículo 20. Vejamos aí, Mateus 11, versículo 20. Mateus 11, versículo 20. Diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. E então Jesus disse a eles: ai de ti! Então a falar dessas cidades judaicas, Corazim, ai de ti, Betsaida, duas cidades judaicas, que ouviram e viram estes milagres de Jesus Cristo. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Mas quer dizer, vão estar todas ressuscitadas. E por isso esta segunda ressurreição, depois do milénio, este é o dia do juízo. E vão ter uma oportunidade, como estamos a ver aqui. Vão voltar ao seu primeiro estado e vê-se aqui que vão dizer assim, vai haver menos rigor com elas. E por isso vai haver um período de julgamento. Um período de julgamento. Não é um período de condenação, é um período de juízo, de julgamento. Vejam, por exemplo, também em Mateus 12, 41 e 42. Diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com vocês que estão a viver aqui quando Jesus Cristo estava a viver, com esta geração, e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior que Jonas. E a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é maior que Salomão. Queridos irmãos, Jesus Cristo disse que estas nações vão estar juntas no dia do juízo. Esta é a segunda ressurreição. Após o milénio, esse é o dia do juízo, que é explicado também em Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. Que diz assim: vi um grande trono branco, isto é o dia de juízo, e aqueles que nele se assentam. E sabemos que o juiz vai ser Jesus Cristo, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, quer dizer, vi os mortos, os famosos e os não famosos, os importantes e os não importantes, postos em pé, isto é, ressuscitados, postos em pé, diante do trono, isto é, no dia do juízo, no dia deste período de provação. Então se abriram os livros. Quais livros? A Bíblia. Porque vamos ser julgados de acordo com o que está escrito na Bíblia. Então se abriram os livros. Ainda outro livro foi aberto também, que foi o livro da vida. E foi outro livro que foi aberto, o livro da vida. E conforme são julgados, e se arrependem, e vivem, e mudam, e são batizados, e têm, pela imposição das mãos, recebem o Espírito Santo, e começam a viver, e durante um período começam a praticar e a viver o caminho certo, o nome deles vai ser escrito no livro da vida
da vida eterna, para ao fim desse período de julgamento, poder então estar ou receber a vida eterna. Esse é o período de juízo. Diz assim: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escritos nos livros, isto é, na Bíblia. Por isso vemos, queridos irmãos, todos seremos julgados. Todos vamos ter a primeira chance. Aqueles que nunca tiveram uma chance vão ter a primeira chance, vão ter a primeira oportunidade à vida eterna. Porque não tiveram neste mundo porque estavam cegos. E assim, Deus é misericordioso para com todos. Então vão ter uma chance que não tiveram de entenderem as coisas e de se arrependerem e decidir de fazer o que é correto. E durante esse período, como lemos em Isaías 65, versículo 20, que é bem possível que seja aplicável aqui, Isaías 65, versículo 20, Isaías 65, versículo 20, está a dizer: não haverá mais nele criança para viver poucos dias, nem velho para que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Quer dizer, que estas pessoas vão ser ressuscitadas, sejam bebezinhos ou sejam pessoas adultas, vão viver 100 anos, ou um período de bastantes anos, digamos assim, para se arrependerem e vencerem as fraquezas da carne, para vencerem até ao fim. E por isso Deus é misericordioso. Depois disso, então, uns têm um livro da vida, recebem a vida eterna, e os outros o quê? Vão para o lago do fogo. Mas vai haver este período de julgamento, e ao fim deste período de julgamento vai ser o lago de fogo. Não vai ser antes, não vai ser ao início, vai ser ao fim deste período. O lago de fogo. Vejam então em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 7 a 12. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 12. Ora, os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. Sim, no final, nesse dia final, na última hora, ao fim desse dia do juízo, nesse dia, na parte final do dia, não é? Quando o juízo terminar. E destruição dos homens ímpios. Sim, porque aqueles que se arrependem vão ter um nome no livro da vida e vão ser seres espirituais, e os outros mantêm-se como físicos. A terra vai ser um lago de fogo, toda a terra, todo o planeta, e todos vão morrer. Aqueles que não se arrependeram. Aqueles que ainda se vão manter como carne. Vão morrer no lago de fogo. É o que diz aqui. E a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, isto tudo, esperem, porque vai haver este juízo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça. Sim, Deus não quer que ninguém morra. Vai dar a todos a chance que não tiveram. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus vai dar tempo e espaço para as pessoas se arrependerem. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quer dizer, isto tudo vai ser queimado. Visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os quais que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Queridos irmãos, como estamos a ver aqui, vai ser tudo derretido. Então, nesse período do lago de fogo, quando este período do julgamento, digamos assim, vai terminar, a última fase disso, então, aqueles que não se arrependeram vão ser
queimados. Mas então lê-se então também em Apocalipse capítulo 20, versículo 13 a 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 a 15. Diz assim: deu ao mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Isto é o Hades. Entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, isto é o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E por isso está aqui a ver, está aqui a explicar, que no versículo 13 a 15, que a morte e o além foram julgados. Por isso, alguns que, por exemplo, que são os mortos, são aqueles que, por exemplo, souberam a verdade e rejeitaram Deus, são condenados à morte eterna. Esses que rejeitaram Deus durante este período do julgamento do dia de juízo destes, digamos, 100 anos, ao fim desses 100 anos, ou vão, se são justos, para o livro da vida, para a vida eterna, ou ficam físicos, então o mundo todo se vai queimar e vão ser destruídos. Entretanto, há aqueles que souberam a verdade neste mundo, hoje, que souberam a verdade, que está descrito em Hebreus capítulo 6. Vejam comigo, se faz favor, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Quer dizer, estas pessoas que se arrependeram, que souberam a verdade, que têm o Espírito de Deus e depois caíram, versículo 6, caíram, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Por isso, para esses, é impossível arrependerem-se de novo. Se uma pessoa não se quer arrepender, não deseja se arrepender, porque teve o arrependimento, teve isto tudo, e agora odeia e caiu e voltou para trás, não há outro arrependimento. Porque se não quer arrepender, como é que se pode arrepender? Vejam também esses que, por exemplo, hoje em dia, digamos assim, que hoje em dia sejam pessoas que aprenderam a verdade e que rejeitaram e que não querem e que rebelam-se contra Deus. Não vou obedecer a Deus, não vou, odeio a Deus. Esses então vão ressuscitar, mas quando? Não precisam de ressuscitar ao início desse período de juízo para viverem 100 anos com os outros. Porquê? Porque já tiveram essa oportunidade. Por isso vão ressuscitar à hora de ir para o lago do fogo. Porque não precisam ressuscitar antes. Vejam também Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 13 a 15. Capítulo 10, versículo 13 a 15. Diz aqui, Hebreus 10, aguardando aqui em diante até que os seus inimigos sejam postos, capítulo 10, versículo 26 a 29, desculpem, 26 a 29. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, sim, se nós, cristãos, já recebemos a verdade, sabemos isto, mas decidimos deliberadamente de pecar, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo,
vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Deus. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que, primeiro, calcou aos pés o Filho de Deus, isto é, pisaram e esmagaram com os pés Jesus Cristo. Segundo, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, isto é, degradaram, trataram sem falta de respeito o precioso sangue de Jesus Cristo. E terceiro, ultrajou o Espírito da graça, isto é, insultaram, ofenderam o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus que nos gera como filhos de Deus, que nos guia e nos dá força para vencer, além de muitos atributos espirituais e dons espirituais, rejeitaram este poder de Deus, deitaram isso fora. Como é que essa pessoa pode ser perdoada? Vai ser mais severo o castigo. E por isso esses vão ressuscitar, mas não precisam ressuscitar durante aqueles 100 anos, vão ressuscitar à última hora. Para ressuscitar, vêm um lago de fogo e vão logo para o lago de fogo. Então, em Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 3. Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 3. Pois, eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, isto é, como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isto é, vão ser completamente mortos, que é o lago do fogo, vai ser a morte eterna. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Porquê? Porque vocês, os verdadeiros cristãos, que se arrependeram, que se mudaram durante esse período de 100 anos, do período de juízo da segunda ressurreição, vão se arrepender e vão receber o resultado de estarem o nome no livro da vida, isto é, vão ter a vida eterna, vão ser seres espirituais, e por isso este fogo que só vai queimar as coisas físicas, os seres físicos, estamos aqui a falar deste fogo, deste princípio que estou a falar aqui neste momento, que vai queimar não os seres espirituais que têm a vida eterna. E por isso é que diz, esses seres espirituais que têm a vida eterna vão pisar essas, porque eles outros vão ser cinzas na terra. Vão ser cinzas na terra. E por isso vemos que vai haver, digamos assim, uma terceira ressurreição daqueles que pecaram durante este mundo e que sabiam melhor, e que vão ressuscitar mesmo antes do período do Lago do Fogo, simplesmente para receberem a segunda morte. Queridos irmãos, depois disto, então, lemos em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Lemos há pouco até ao versículo 12, porque esses vão ser queimados e vão se derreter, mas no versículo 13 diz: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Neste novo céu e nesta nova terra habita justiça. Não há mais pecado. Quer dizer, vemos este plano de salvação de Deus, de trazer muitos filhos à glória. Mas ao fim disto tudo, vai haver um novo céu e uma nova terra, em que habita justiça. Vejam Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Porquê? Porque é um mundo espiritual. A nova Jerusalém, que descia do céu, da parte do Pai, de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus.
do Pai está com os homens. Pai vem para a terra. Isto é depois do milénio, isto é depois deste período de 100 anos, depois do dia do juízo, depois do lago do fogo, novo céu e nova terra, e o Pai vem para a terra. E diz assim, Deus habitará com os homens, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Queridos irmãos, isto vai acontecer. É como se já tivesse feito. É como se já tivesse acontecido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus Cristo é o A e o Z, o começo, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida eterna. E, queridos irmãos, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, isto é, aos sexualmente imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos irmãos, mas que maravilhoso plano de salvação Deus tem para nós, para sermos filhos de Deus, para recebermos a glória, para sermos filhos na glória. Queridos irmãos, quando morrer, viverá de novo? Sim. Ressuscitará para a vida eterna ou para o juízo?